Boa noite, graça e paz, irmãos, amém? João capítulo 6, versículos 66, 67 e o 68. João, Evangelho escrito por João, capítulo 6. A partir do versículo 66. Eu sempre quis dizer uma coisa que eu vou dizer agora. Pedir para o tecladista: dá um dó menor. Não sei o que é dó menor. Aquele som que o pessoal vai no fundo, né? Sempre quis dizer isso, né? Dá um dó menor aí. Faço ideia de que seja o dó menor ou maior. Faz um barulho aí. Amém? João capítulo 6, versos de número 66 até o 68. Logo após nós vamos estar orando através de um louvor que eu pedi aqui a ajuda do Anderson. Mas vamos ler a palavra. Quem encontrou diz amém? Está na tela, né? João capítulo 6, versículo 66 até o 68. Diz assim, ó: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. 67. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Amém? Eu gostaria de pedir ajuda aqui da equipe de louvor. Eu me esforço para falar, para cantar não adianta. Então pedir ajuda deles. Geralmente a gente ora, né, antes de pregar, mas esse louvor é uma oração. E eu gostaria que você, ainda sentado, feche seus olhos, apresente-se diante do Senhor. O salmista diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Quantas das vezes choramos no final da novela? Quantas vezes choramos no final do campeonato? E qual foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Os dias estão tão difíceis que a gente acaba ficando tão secos, ressecados, insensíveis. Então feche seus olhos, se quebranta diante do Senhor, fala: Senhor, fala comigo, me alimenta nessa noite em nome de Jesus. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, Te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir. Abre os céus e enche o meu coração. Fala isso para Ele nessa noite. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor te conhece. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu amor. O Senhor Conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou para servir. Quem esteve aqui no culto da manhã? Quem esteve aqui no culto da manhã? Aleluia. A irmã Cristina,
ela contou um pouco do seu testemunho. E quando eu estava lendo aqui, meditando na letra desse louvor, eu me lembrei do testemunho dela. E isso se aplica também para nós. Porque o louvor diz assim, ó: eu quero ser reconhecido por alguém marcado por transformação, provado pelo fogo e habilitado pela unção. Imagina você receber o diagnóstico que você tem um câncer no seu osso. Aquele susto. Mas é assim, muitas das vezes nós somos provados pelo fogo. Mas eu quero que você entenda uma coisa nessa noite, em nome de Jesus. Ele sabe todos os seus dias. Ele conhece todos os seus dias. E seja para a vida ou para a morte, que você decida nessa noite, em nome de Jesus: eu vou andar com Deus. Seja para a morte, seja para a vida. Eu não sei o dia de amanhã, eu sei o dia de hoje, agora 7h32, não sei o que me aguarda um minuto na frente. Mas seja para viver ou para morrer, eu quero andar com Deus. E o outro louvor que eu pedi ajuda do Anderson aqui, é porque o inimigo, diz a palavra, que ele está ao nosso derredor e brama como um leão para tragar as nossas vidas. Só que se tem alguém que é insistente, é o inimigo das nossas almas. Ele tenta uma vez, tenta de novo e não desiste enquanto não conseguir matar, roubar e destruir. São muitos laços e embaraços. Mas levanta sua mão assim, em nome de Jesus. Eu não sei quais são os laços, eu não sei quais são os embaraços, mas eu quero declarar uma coisa sobre a minha vida e tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Independente das armadilhas que ele venha tentar armar, eu creio e declaro: você não está sozinho, em nome de Jesus. E toda arma forjada, preparada contra a minha vida, contra a sua vida, contra a nossa casa, será quebrada e destruída em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Que o Senhor te livrou. Tenta lembrar de tantos laços que o Senhor te deu livramento. Eu não estou sozinho. Lembra aí agora nesse momento. Está comigo. Estamos em guerra. Do Senhor. Mas nessa guerra eu quero que você entenda em nome de Jesus. Ele está contigo. Aleluia. Tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Que brava do alto, até mais sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Vai romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape. Aleluia. Você crê nisso nessa noite em nome de Jesus? A palavra do Senhor diz que o inimigo muitas das vezes ele arma uma armadilha para nós. Se eu não me engano é o Salmo 91 que diz isso. Como um passarinheiro. Eu sou muito jovem ainda, então não é da minha época não. Talvez seja da época do Anderson. Faz aquela armadilha para pegar o passarinho, não é isso? Coloca lá a armadilha. E o inimigo muitas vezes faz isso. Ele faz uma armadilha como um passarinheiro para pegar o passarinho. Só que a palavra diz que o Senhor quebra o arco do passarinheiro em nome de Jesus. E aquela armadilha que estava preparada para pegar, para dominar, para destruir a nossa vida, o arco, a armadilha, ele é quebrada em nome de Jesus. Você crê nisso em nome de Jesus? Aleluia. Vamos cantar mais uma vez. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper as fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz,
Obrigado. O irmão pode me ajudar? Depois, no final, o cachê a gente divide. Né? Divide. Amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Quantos aqui já receberam o escape e livramento do Senhor? Eu me lembro há mais ou menos 2, 3 anos atrás, onde meu carro recebeu uma chuva de balas, aqui em São Mateus, trabalhando na Uber, meio-dia no domingo, e nesse momento eu tenho a plena certeza que se não fosse o Senhor conosco, se não fosse o Senhor na minha vida, eu já deveria estar morto, trabalhando, e de repente aqueles homens queriam pegar o carro que estava atrás de mim, mas eles poderiam esperar eu passar, né? Mas não, decidiram abrir fogo. No meu carro pegaram aproximadamente 4 tiros. Em mim não pegou nenhum. E se acredita que no meio daqueles tiros, eu corri, peguei o meu celular, peguei minha carteira, saí correndo desesperado e clamando ao Senhor e pedindo a Deus livramento. E o Senhor trouxe escape e trouxe livramento para a minha vida em nome de Jesus. Uma das balas pegou no para-brisa e acertou o encosto da cabeça do motorista, no caso o encosto da minha cabeça, bem na altura que atravessaria a minha testa. Mas nós servimos a um Deus que dá livramento. Amém, irmãos? Nós lemos aqui João capítulo 6. E antes de nós entendermos aqui esse contexto, né? Porque nós lemos, já fomos lá para o finalzinho, 66, 67, 68. Mas para entender todo esse contexto aqui desse tema hoje, né, que fala sobre as palavras de vida eterna, nós precisamos rapidamente voltar para o capítulo 1, para o versículo 1 do capítulo 6, o comecinho ali, quando Jesus está próximo do mar da Galileia, e ele sobe ao monte, e de repente ele vê que uma grande multidão se aproxima dele. O versículo 5 de João capítulo 6, diz assim, Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhe dar de comer? Versículo 6, mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Versículo 7, Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Versículo 8, um dos discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Jesus está numa região, como era comum naquela época, né? Desértica, um deserto, perto assim de um monte, e ele ergue os olhos, vê uma multidão se aproximando, mas era uma multidão mesmo, eram aproximadamente 12.000 homens, fora mulheres e crianças. Quando Jesus olha aquela multidão se aproximando, muita gente vindo ao seu encontro, os outros evangelhos vão dizer que Jesus olha para aquela multidão e pensa: esse povo está andando errante, como ovelhas que não têm pastor. E ao mesmo tempo o Senhor olha para eles e identifica que eles tinham uma necessidade, porque era aproximadamente já a parte final do dia, já era de tardezinha, e o Senhor ergue os olhos, vê uma multidão e pergunta o seguinte: onde compraremos pão para dar-lhes de comer? Você percebe que ao mesmo tempo que ele olha a multidão, ele identifica que aquela multidão tinha uma necessidade que precisava ser suprida. Ele enxerga aquela multidão e diz o seguinte: olha, há uma necessidade a ser suprida. E ele decide: eu vou suprir essa necessidade. Ele olha agora para Filipe e pergunta: e aí, Filipe? Imagina agora a situação, imagina aí na sua mente aí, deserto, Jesus, os discípulos,
Ele olha para Filipe e fala, ou melhor, olha para os discípulos e pergunta: onde compraremos pão para tanta gente? O silêncio toma aqueles homens e de repente Filipe pega a palavra e diz: Senhor, nem 200 denários seriam suficientes, melhor dizendo, para comprar tanto pão para tantas pessoas. Enquanto Filipe está ali propondo uma solução diante daquele problema, a Bíblia não diz, mas enquanto Filipe está ali, olha, nós falamos isso na manhã também, a Cristina falou isso, né? A matemática do céu não é a matemática da terra e vice-versa. Enquanto Filipe está ali contando e dizendo assim, ó, com a calculadora na mão, pensando, bem, nem 200 denários. Um denário era o dia de trabalho de um trabalhador. Então pensa, nem 200 dias de trabalho vão ser suficientes. Senhor, sei como é que a gente vai resolver isso não, é muito dinheiro, e nem 200 denários vai dar conta para comprar isso aí. De repente, a Bíblia diz que chega André, irmão de Simão Pedro, e fala: Senhor, olha, aqui está um menino que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isto para tanta gente? Entendia de matemática e foi logo lá correr para ver o dinheiro, não dava. Outro entendia um pouco de buffet. Eu lembrei, estava aqui lembrando da nossa irmã Vilma, né? 12 mil pessoas, irmã Vilma. Quantos pães nós vamos precisar para alimentar essas pessoas? Quem entende, além da Vilma também, de fazer uma festa, preparar um buffet, preparar alguma coisa, né? Mais alguém? Matemática, quem entende de matemática? Quanto que a gente precisa de dinheiro, né, irmã Vânia? Para poder... Nossa irmã Vânia, que é a nossa tesoureira, para poder alimentar uma multidão de 12 mil pessoas. Tem horas, deixa eu te falar uma coisa aqui em nome de Jesus. Tem horas que não é necessário entender de matemática. Tem horas que não é necessário entender de buffet. Tem horas que você precisa entender de fé. Porque tem hora que a matemática vai falhar. 5 pães e 2 peixinhos, 5 mais 2 na nossa conta dá quanto? 7. 5 mais 2 na conta do Senhor dá quanto? Pode dar 6, pode dar 7, pode dar 8. Naquele dia, 5 mais 2 deram mais de 12 mil e ainda sobraram. Você chegou aqui nessa noite e eu quero declarar essa palavra sobre a minha vida e sobre a tua vida em nome de Jesus. Onde compraremos pão? Não havia recursos suficientes. O desafio era grande, mas o recurso era pequeno. Eu estou falando de algo que aconteceu há mais de 2.000 anos atrás, ou quase mais de 2.000 anos atrás. E isso tem relação também com a minha vida e com a tua vida também. Você já se viu em alguma situação onde os recursos que você tinha em mãos não eram suficientes? Você já se viu em alguma situação onde o desafio, o problema que você tinha que resolver era maior do que o seu recurso? Quantos aqui já se viram numa situação onde o problema era maior que o recurso? Aonde você chegou lá no final do mês, né, irmã Amanda, e foi lá fazer as contas, juntou, calculou, procurou, a conta não fechou, a matemática não fechou, o desafio é muito grande e o recurso é muito pequeno. Você crê nisso em nome de Jesus? Você crê nessa palavra? Se você crê, recebe isso aí para a sua vida. Jesus olhou a multidão, Jesus viu a necessidade e Jesus tomou uma decisão: eu vou suprir a necessidade desse povo. Diz o texto, Filipe, ele não percebeu, mas diz o texto assim, ó. Jesus faz a pergunta, irmão Guto, fala assim, ó, onde compraremos pão? Aí me chama a atenção um texto que diz assim, ó, mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque já sabia o que ia fazer. Eu não sei o tamanho do seu problema, mas eu quero declarar nessa noite pela palavra do Senhor em nome de Jesus. Eu não sei qual é a limitação de recursos que você tem, mas nessa noite talvez venha uma pergunta no seu coração, na sua alma, dizer: como eu vou resolver esse problema? De onde compraremos pão?
E se isso acalma o seu coração, recebe essa palavra. O Senhor já sabe o que Ele vai fazer em nome de Jesus. Você crê nisso em nome de Jesus? Você pode declarar comigo assim: Jesus já sabe o que vai fazer. Eu posso confiar nele. Você crê nisso? Aleluia. Aleluia. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Isso aqui é uma máxima ensinada desde os nossos avós. O pouco com Deus é muito, não é assim? Só que algumas pessoas falam assim: ó, diz a palavra. Não, isso não diz a palavra não. Isso é um dito popular. O pouco com Deus é muito. Por quê? Você percebeu o que acontece aqui? Eles pegaram 5 pães e 2 peixes. Muitos recursos ou poucos recursos? Poucos recursos. 12 mil pessoas, mais de 12 mil pessoas, com apenas 5 pães e 2 peixes. Só que aí, entenda bem, eles pegaram um recurso pequeno e fez o que com aquele recurso? Entregou na mão do Senhor. Você crê que isso pode acontecer na sua vida também, em nome de Jesus? Eu não sei qual o tamanho do problema, mas talvez o nosso erro é que a gente quer resolver sozinho, quando nós deveríamos pegar os nossos recursos e colocar na mão do Senhor. Ah, mas será que ele... Não existe o será. A fé é o firme fundamento, é a certeza. Então nessa noite, no final agora de janeiro, faça isso. Eu sei que está se aproximando aí, já tem que pagar IPVA, material escolar, um monte de coisa, e muitas vezes o recurso é pequeno, mas entrega na mão do Senhor os seus recursos, e você vai ver aquilo que Ele tem poder para realizar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Coloque os seus recursos na mão do Senhor e haverá multiplicação. É o que o texto diz, e eu creio no que o texto diz. Os recursos foram para a mão do Senhor e o Senhor multiplicou. Você crê nisso em nome de Jesus? Eu quero crer que vidas voltarão ainda aqui nesse lugar. Um de nós vai falar assim: olha, o Senhor operou com multiplicação sobre a minha vida em nome de Jesus. Eu coloquei diante dele, ele entrou com providência. E eu estava meditando, preparando esse sermão, e eu gostaria de, se você por acaso não se sentir intimidado, quem está desempregado? Tem alguém desempregado aqui? Eu sei do Osvaldo, né? Eu me lembrei do Osvaldo. Tem alguém desempregado? Tem alguém que conhece alguém desempregado, então? Tem alguém que conhece alguém desempregado? Vamos orar por essa pessoa em nome de Jesus? Eu quero liberar essa palavra sobre a vida dessa pessoa em nome de Jesus. Quando eu estava meditando, eu lembrei do nosso irmão Osvaldo. E na mesma hora eu coloquei aqui no meu sermão assim: olha, o Senhor envia providência em meio à escassez. E o texto bíblico também diz que o justo não há de mendigar o pão. E eu creio pela palavra que Ele é poderoso para abrir portas em nome de Jesus. Então, se você conhece algum desempregado, feche seus olhos aí nesse momento. Eu quero orar pelos desempregados aqui da igreja. Eu quero orar pela vida do nosso irmão Osvaldo. Eu quero crer que se Ele quiser, Ele é poderoso para abrir portas. Mas se Ele não quiser, Ele é poderoso para enviar providências em nome de Jesus. Eu sei que eu fiquei alguns meses na pandemia, não conseguia trabalhar de jeito nenhum. Eu, Elisete e mais 4 crianças. Sabe quantas vezes eu fiquei sem almoçar? Sabe quantas vezes nós ficamos sem jantar, sem tomar café? Nenhuma vez. Não porque eu tinha uma reserva de emergência, que isso, quem dera. Mas eu tinha um Deus que cuidava da minha vida, em nome de Jesus. Eu me lembro do meu pai desempregado, mais de 1 ano. Em nenhum daqueles dias, daquele ano, a gente ficou sem tomar café, sem almoçar. Por quê? Há um Deus, o mesmo Deus, o único, o Senhor Jesus, que olha aquela multidão, enxerga a sua necessidade e decide: eu vou suprir em nome de Jesus. Vamos orar? Amado Deus, eu quero liberar essa palavra sobre a vida daqueles que estão enfrentando um momento de escassez. Eu quero liberar essa palavra sobre a vida daqueles que estão desempregados, ó Pai, em nome de Jesus. E eu te peço, ó Pai, nessa noite, ó Pai, entra com providência. Tem pessoas aqui que estão trabalhando e eu glorifico o teu nome por isso, mas muitos estão orando por um irmão, um conhecido, uma pessoa que está desempregada. O Senhor é poderoso para abrir portas, ó Pai. O Senhor, ó Pai, tem a chave de Davi, ó Pai, e a porta que o Senhor abre ninguém fecha, e a que o Senhor fecha ninguém abre.
Então eu quero orar por esses desempregados, assim como o Senhor colocou no meu coração, pela vida do nosso irmão Osvaldo, ó Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, abre portas de emprego, ó Pai. E se não for essa a tua vontade, se não for ainda esse o momento, ó Pai, que o Senhor traga providência, traga recursos, ó Pai. Se o Senhor também, ó Pai, possa abençoar a vida desses, ó Pai, trazendo ideias, inteligências sobre a sua mente, o seu cérebro, a sua cabeça, ó Pai, para que eles possam, ó Pai, como o nosso irmão também falou nessa manhã, ó Pai, empreender, realizar, fazer, ó Pai, e serem abençoados por Ti, em nome de Jesus. Você crê nisso em nome de Jesus? Aleluia. Ouça só, Cristo recebeu os 5 pães, recebeu os 2 peixes, abençoou, multiplicou e entregou na mão dos discípulos. Os discípulos começaram a distribuir de uma forma tal que 12.000 homens, fora mulheres e crianças, comeram e ainda sobraram muitos cestos. Eu orei pela vida dos desempregados, mas eu quero orar agora, eu quero liberar essa palavra sobre a vida daqueles discípulos que entendem que o Senhor te levantou para abençoar outras vidas. Entender que o Senhor te deu semente para semear. Lá no Novo Testamento também nos ensina isso. Ele dá semente a quem semeia. E eu creio em nome do Senhor Jesus que o Senhor levanta pessoas com recursos, pessoas com condições para abençoar outras vidas, para semear em outras vidas. E eu quero declarar, porque eu creio que o Senhor também me levantou para ser um abençoador de outras vidas em nome de Jesus. Então eu quero crer pela palavra do Senhor que diz que o Senhor recebeu os recursos em suas mãos, orou pelos recursos, abençoou os recursos e entregou na mão dos seus discípulos. Os seus discípulos distribuiu aqueles recursos e todos foram abençoados. Você crê nisso em nome de Jesus? Então, apresente ao Senhor os seus recursos. Se você por acaso trabalha por conta própria, abençoa, apresenta ao Senhor o seu negócio. Se você trabalha de carteira assinada, apresenta ao Senhor o seu trabalho. Fala: Senhor, está em suas mãos o meu salário, está em suas mãos o meu faturamento, está em suas mãos o meu recurso, Senhor. Me usa como alguém que possa abençoar outras vidas, me usa como alguém que possa semear em outras vidas, em nome de Jesus. E a palavra diz: aquele que semeia, ele dá semente àquele que semeia. Eu creio nisso. Você crê nisso em nome de Jesus? Aleluia. Deus, ouça bem uma coisa, Jesus pergunta para aqueles homens e fala assim: olha, de onde compraremos pão? Quando eu estava aqui pensando sobre essa pergunta, eu me lembrei de uma vez, no tempo, lá no Antigo Testamento, quando Abraão recebeu a ordem do Senhor para oferecer o seu filho, e ele está para subir o Moriá, o monte, e de repente seu filho vira para ele e fala assim: Senhor, ou vira e fala: pai, cadê o cordeiro? Já tem aqui o cutelo, já tem aqui a madeira, mas cadê o cordeiro? E o que Abraão respondeu? Deus proverá. Você crê nisso em nome de Jesus? Onde compraremos pão? E o Senhor te diz aqui nessa noite: Deus proverá. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Onde encontraremos recursos? Deus proverá. Jesus estava num casamento e o vinho acabou. E a Maria foi informada, não foi isso? Maria, acabou o vinho, e agora o que nós fazemos? Qual foi a orientação da Maria? Faça tudo que o mestre mandar. E depois da palavra do mestre, houve multiplicação, e o Senhor transformou aquela água em vinho, e foi o melhor vinho daquela festa. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Haverá providências sobre a minha vida, sobre a tua vida em nome de Jesus. Jesus multiplica os pães, multiplica os peixes, atravessa o mar e vai para a cidade de Cafarnaum. O dia acaba. No outro dia, aquelas mesmas pessoas que receberam os milagres, receberam os pães, receberam os peixes, foram em busca do Senhor, procurar onde o Senhor Jesus estava. E o versículo 26 do capítulo 6 fala assim, ó: Jesus respondeu e disse: em verdade lhe digo, vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. É muito bom falar em providência, é muito bom falar que Deus abençoa nossos recursos, mas eu quero que você entenda uma coisa nessa noite em nome de Jesus.
esse não é o propósito principal do Senhor. E o Senhor diz aqui, olha, vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. E eu gostaria de fazer uma pergunta nessa noite em nome de Jesus. Por que você está aqui na igreja hoje? Por que você está procurando o Senhor Jesus hoje? Será que você veio aqui só para receber uma bênção? Será que você veio aqui só para receber um milagre? Por que você está procurando o Senhor Jesus? Por que você veio no domingo passado? Por que você veio no outro domingo? E por que você também veio nesse domingo? Entenda bem uma coisa. Aquele milagre apontava para uma outra situação. Quando o Senhor Jesus multiplicou os pães e os peixes, Ele tinha um propósito naquilo. E o propósito principal do milagre não era uma demonstração de poder. Jesus não tinha a intenção de demonstrar que Ele era poderoso, podia fazer e acontecer. Jesus queria confirmar a sua divindade com aquela manifestação, para que aqueles homens entendessem que Ele era o Filho de Deus. Jesus queria confirmar que Ele tinha autoridade para perdoar pecados. Ele queria despertar a fé nas pessoas. Só que aqueles homens não entenderam isso, e estavam atrás de Jesus só para comer o pão e para comer o peixe, e reduziram o Senhor Jesus a apenas um milagreiro. Eu quero que você entenda nessa noite, em nome de Jesus. Oramos pelos nossos recursos, oramos pelos desempregados e cremos que Ele é poderoso para fazer tudo isso. Mas em nome de Jesus, entenda uma coisa: esse não é o objetivo principal. Jesus não é o milagreiro, Jesus não é o curandeiro, Jesus não é aquele homem que vai vir aqui e vai resolver o teu problema em 2 segundos, não. Ele é Senhor, Ele é Salvador das nossas vidas, e é para isso que Ele veio, para morrer ao 3º dia, para nos dar vida e abundância, e salvar a nossa alma. Ele pode operar milagres, amém ou não amém? Amém. Mas Ele não é milagreiro. Ele pode curar, Ele pode. Mas se Ele quiser, Ele também não cura. Ele continua sendo Deus. Ele pode multiplicar? Pode multiplicar. Mas se Ele não quiser, Ele também não multiplica e continua sendo o Senhor. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Porque aqueles homens entendiam que o Jesus na cabeça dele, era o Jesus que só multiplicava pães e peixes. Esse era o Jesus que prestava. E o Senhor falou: vocês estão me procurando não porque viram sinais, porque na cabeça do Senhor, à medida que Ele operava sinais, não era para Ele ser reconhecido como um homem poderoso, era para Ele ser reconhecido como Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Isso que Jesus queria. Vou realizar esses sinais para que eles me reconheçam como Filho de Deus. Mas não, fez os sinais e foi reconhecido como alguém milagreiro. E o Senhor falou: não é esse o objetivo do milagre. Não é esse. Pergunta: por que você veio na igreja hoje? Por quê? Será que nós nos acostumamos? Virou um hábito? Ah, é chato ficar em casa, vou para a igreja. Ah, não tem mais o que fazer, vou para a igreja. Jeremias diz assim, o Senhor sonda o coração e prova os pensamentos. Eu estou aqui pregando e essa palavra fala comigo. Você está aí sentado e o Senhor está falando assim: olha, eu sondo cada coração e eu provo cada pensamento. Eu não faço ideia do que você está pensando. Não faço ideia se seu corpo está aqui, talvez o seu pensamento está lá fora. Seu corpo está aqui, talvez o seu pensamento já está lá na segunda-feira, nos problemas que você tem que resolver. Mas a pergunta para você nessa noite é isso: por que você veio na igreja hoje? Será que virou um hábito? Será que virou só um costume? Será que você está habituado a vir, desfrutar, retornar para casa? Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Quando Jesus falou assim: olha, vocês vieram apenas por conta dos pães e dos peixes. O que o Senhor está querendo nos ensinar nessa noite é o seguinte: nós precisamos entender que eu não posso vir aqui apenas para desfrutar do ar-condicionado, porque lá em casa não tem ar, para poder talvez ouvir uma música bonita, para ouvir uma palavra. Não! Nós precisamos entender que a nossa vinda aqui nesse lugar é para nós desenvolvermos e mantermos um relacionamento íntimo com o nosso Senhor e reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Você não veio para cá só para poder passear. Ah, eu gosto do pastor Mauro.
eu gosto do irmão Enildo. Eu gosto daquela igreja. Eu gosto. Não é isso. Não é porque você gosta do pastor, gosta da igreja, gosta dos irmãos, não. É porque o Senhor te alcançou. É porque o Senhor te visitou. É porque você precisa reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Não é só para poder vir, ir para casa e tudo bem. É para você vir, desfrutar, oferecer, cultuar o Senhor. Mas entender uma coisa: eu preciso desenvolver, eu preciso manter esse relacionamento, esse compromisso com o Senhor. E confessar que Cristo é o Senhor da minha vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Cristo é o Senhor e é o Salvador da minha vida. Olha o que ele diz para aqueles homens, aquelas pessoas que ele falou. Ele percebeu que eles foram até ele só por causa do pão e do peixe. Ele falou assim: olha, trabalhe não pela comida que se estraga, mas trabalhe não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Quantas das vezes, eu falo por experiência própria, não sei você, mas quantas das vezes nós somos atraídos por aquilo que perece, por aquilo que é passageiro. Eu não sei, para pensar um pouquinho na sua vida aí. Olha o que o texto vai dizer: não trabalhe por aquilo que se estraga, mas trabalhe por aquilo que permanece para a vida eterna. Então é hora de você refletir nesse dia 26 de janeiro e pensar o seguinte: existe aquilo que estraga e existe aquilo que permanece para a vida eterna. Você precisa trabalhar, você precisa colocar a sua força, os seus recursos naquilo que permanece para a vida eterna, naquilo que é limitado, naquilo que é passageiro, os prazeres, os vícios. É necessário abrirmos mão disso, porque o Senhor diz assim: olha, não trabalhe apenas por a comida que se estraga, mas trabalhe para aquilo que permanece para a vida eterna. Somos seres humanos, somos atraídos pelas coisas do mundo, somos atraídos por coisas que são passageiras, mas que nessa noite, quando você estiver diante da sua vida e perceber, isso é passageiro, isso estraga, isso pode me afastar do Senhor, então qual é a minha decisão? Qual é a sua decisão? Eu preciso rejeitar isso. Isso é eterno, isso me afasta, isso me aproxima do Senhor, então eu preciso escolher isso em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém ou não amém? Aleluia. Jesus falou: vocês vieram só por causa dos pães e dos peixes, e vocês não devem buscar apenas por aquilo que estraga. O pão que eu multipliquei ontem já até estragou. E não sei se você percebeu, era um pão de cevada. Era um pão que era oferecido aos animais, não era nem pão de trigo, mas era o recurso que tinha na hora. E Jesus está falando isso: gente, vocês têm que parar de trabalhar, de brigar por aquilo que perece e começar a se concentrar naquilo que é eterno. Mas sabe o que aconteceu? Aquele povo não entendeu nada, não conseguiu entender aquilo que o Senhor falou. E sabe qual foi a decisão daqueles judeus que ouviram Jesus falando assim para eles: trabalhe por aquilo que é eterno, não trabalhe por aquilo que é passageiro. Sabe qual foi a decisão dos judeus? Os judeus decidiram rejeitar o Senhor como o pão da vida. Por quê? Aquele milagre tinha um propósito. Qual era o propósito? Quando Jesus multiplicou os pães e multiplicou os peixes, ele estava querendo dizer o seguinte: olha, eu sou o pão que vocês precisam para se alimentar. O pão que eu multipliquei, esse se estraga, esse acaba, mas o pão que sou eu, o pão que desce do céu, esse vocês vão se alimentar e jamais terá fome. Esse era o propósito. Mas os judeus rejeitaram. Diz assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhe comer do pão do céu. E Jesus lhes disse: em verdade vos digo, não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o pão verdadeiro do céu é o meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Quando os homens os judeus ouviram Jesus falando assim: olha, trabalhe por aquilo que permanece, não trabalhe por aquilo que estraga, eles pensaram o seguinte: Senhor, Moisés nos deu pão para comer. E o Senhor falou: rapaz,
Moisés não deu o pão verdadeiro para vocês. O meu Pai deu o pão verdadeiro para vocês. E ele continua dizendo assim, olha, então lhe disseram, Senhor, dê-nos desse pão. Não estava entendendo nada. E Jesus falou assim, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Eles estavam achando ainda que Jesus está falando de um pão material, de um pão físico. E o pão que Jesus está falando era Ele mesmo. Eu sou o pão da vida. Quando eles ouviram isso, então os judeus começaram a murmurar e dizer contra Ele, porque tinham dito, eu sou o pão que desceu do céu, e dizia, esse não é o Jesus, o filho do José? Por acaso não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como é que ele agora diz que é o pão que desceu do céu? Não entenderam. E qual foi a decisão? Rejeitaram, porque Jesus, o Senhor, parece que bugou a mente daquelas pessoas. Falou assim para eles, eu sou o pão da vida. Ele falou, mas como assim? Jesus, o filho do José, agora é o pão da vida que desceu do céu? Que história é essa? Os judeus queriam apenas o Jesus que multiplica pães e peixes, mas não queria o Jesus que era o próprio pão e peixe. Tem alguém aqui nessa noite que quer o Jesus que é o próprio pão e o peixe? Levanta sua mão aí em nome de Jesus. Será que você quer esse Jesus que quer, que Ele é o próprio pão, Ele é o próprio peixe? Aleluia. João, capítulo 20, versículo 1, me chama a atenção quando eu vou meditar sobre isso. Vocês lembram quando Maria Madalena, no primeiro dia da semana, ela vai até o sepulcro cuidar do corpo do Senhor Jesus, porque naquela época havia esse costume, né? As mulheres acordavam de madrugada, iam lá perfumar o corpo daquela pessoa que estava morta. Mas o que me chamou a atenção é que Maria Madalena, quando vai até o sepulcro cuidar do corpo do Senhor Jesus, na cabeça dela, ela estava indo cuidar de um Jesus que estava vivo ou estava morto? Morto, exatamente. Aí eu pensei assim, a Maria Madalena está indo cuidar de um Jesus que está morto. E mesmo assim ela ainda tem aquilo na cabeça dela assim, é o meu Senhor, eu preciso ir lá cuidar dele. Mas eu pensei, rapaz, Maria Madalena, esse Jesus está morto, em tese. Ele não pode operar milagre, ele não pode operar maravilha, ele não pode multiplicar pães, ele não pode multiplicar peixes. O que você vai fazer lá? Ela entendeu o real valor, ela entendeu que deveria buscar o Senhor, não por aquilo que Ele poderia fazer, ou realizar, ou acontecer, mas por aquilo que Ele é. Maria Madalena poderia dizer assim, olha, eu não vou lá cuidar do Senhor, porque Ele pode realizar, porque Ele pode operar, ou porque Ele vai fazer alguma coisa para mim. Não, eu vou lá buscar o Senhor porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele me alcançou. Dá para você entender isso aqui nessa noite em nome de Jesus? Eu não sei se está tudo bem na sua vida, mas volta para sua casa daqui a pouco, louvando e adorando o Senhor, não porque Ele fez ou deixou de fazer alguma coisa, mas porque Ele é Senhor e Salvador da minha e da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. João capítulo 6, aí foi o texto que nós lemos. Quando aqueles homens ouviram Jesus falar, eu sou o pão da vida, quem come da minha carne e bebe do meu sangue jamais terá fome, terá a vida eterna, eles rejeitaram o Senhor. E diz aqui, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Diante disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam mais com eles. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Quando aqueles homens ouviram Jesus pregar e falando, eu sou o pão da vida, quem come da minha carne, bebe do meu sangue, jamais terá morte. Eles acharam aquele discurso, aquela mensagem, aquela pregação muito dura. Eles queriam ouvir Jesus trazer uma palavra boa, uma palavra de vitória, uma palavra de multiplicação, e não falar que Ele é o pão que desceu do céu. Aí o que aqueles homens fizeram? Quer saber? Essa palavra está muito chata, Jesus. Essa palavra está muito dura. Muitos se retiraram e abandonaram o Senhor. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para caminharmos para o término. Você lembra de alguém que, ao longo da caminhada, decidiu abandonar o Senhor? Você lembra de alguém também que achou duro
a jornada, a caminhada com o Senhor e decidiu ir embora. Lembra de alguém? Diz aqui, muitos dos discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Você lembra de alguém que há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, andava com Jesus e abandonou e não anda mais com Jesus? Você lembra de alguém? Eu lembro. E quando eu prego essa palavra, eu me lembro do filho pródigo. Aquele menino que decidiu sair da casa. Você conhece alguém que também decidiu sair da presença do Senhor? Decidiu sair da casa do Senhor? Eu quero liberar uma palavra sobre essa vida em nome de Jesus. Você crê nisso? Olha só o que o filho pródigo fez. Ele falou: pai, me dá a minha parte que eu vou embora. O que o pai fez? Ok, dividiu e ele foi embora. Aí o que aconteceu? Perdeu tudo, foi trabalhar, cuidar de porcos. Um belo dia, o que a Bíblia diz que acontece? Aquele homem, aquele menino cai em si. E ele pensa o seguinte: na casa do meu pai, os trabalhadores têm pão para comer, e eu estou aqui comendo comida de porco. Quer saber? Vou voltar para a casa do meu pai. Você crê nisso em nome de Jesus? Eu quero declarar essa palavra sobre a vida desses que se afastaram, que abandonaram o Senhor em nome de Jesus. Uma hora a ficha cai, uma hora eles caem em si. Eu não sei quanto vai custar para cair em si, mas eu quero crer pela palavra do Senhor. Uma hora essa pessoa que abandonou, uma hora essa pessoa que saiu da presença, uma hora esse filho pródigo que saiu da casa do pai vai cair em si e ter a certeza: eu vou para a casa do meu pai de novo. E ele volta para a casa do pai. E aonde está o pai? Em casa, esperando ele com compaixão, abraçando e o beijando. E eu quero declarar essa palavra em nome de Jesus. O filho que está perdido, aquela pessoa, ela vai voltar em nome de Jesus. Ela vai ser alcançada pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Os judeus foram embora. Pode vir, Anderson. Os judeus se afastaram. Aí Jesus olhou para os seus discípulos e perguntou o seguinte: vocês também querem se retirar? Vocês lembraram aí de pessoas que saíram da presença, não lembraram? Vocês lembraram de alguém que se afastou, de alguém que abandonou o caminho. E eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um de nós aqui nessa noite, em nome de Jesus. Alguém aqui quer se retirar da presença do Senhor? Alguém aqui quer ir embora, abandonar o Senhor e falar: Deus, é muito difícil ser crente, é muito difícil ser cristão, é muito difícil caminhar na presença do Senhor. A mesma pergunta que Jesus fez para os seus discípulos, eu gostaria de fazer para você nessa noite, em nome de Jesus. Vocês também querem se retirar? Olha aqui o que Pedro falou. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu e disse: Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Você pode se colocar de pé, por favor? Vamos louvar para terminar? Quantos entenderam? Digam amém. Amém. Não sei se está difícil, se está fácil. Não sei se você está com dinheiro, se está sem dinheiro. Não sei se está duro vir todo domingo para a igreja. Não sei se está difícil caminhar. Mas a pergunta continua a mesma. Jesus, olha só, eu me lembro há muitos anos atrás, quando eu meditei nessa palavra, e algo me via ao coração assim: olha, o Senhor não é babá, Ele é Salvador e Senhor. Você crê nisso? Jesus não é um babá que vai ficar aqui: ai, meu filho não vai embora, ai, filhinho, vem para cá, ficar fazendo. Não, Ele vai te perguntar com toda sinceridade, amor e carinho: você quer também ir embora? Você quer se retirar? Você precisa decidir o que você quer para a sua vida. Quer sair? Quer se retirar? Ah, Senhor, mas muitos foram embora, muitos abandonaram, muitos desistiram. E Ele pergunta ainda hoje: você também quer se retirar? Você também quer ir embora? Que palavra dura! É uma palavra dura, mas existe hora que o Senhor nos confronta para dizer o seguinte: o que você quer na sua vida?
O que você quer na sua vida com Deus para esse 2025? Você quer se retirar da presença do Senhor? Ou você quer continuar caminhando com Ele? Vamos adorar? E fala para Ele: Senhor, para onde eu vou? Para onde iremos? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Confirma isso para Deus aí. Que essa seja uma noite para você reafirmar a sua confissão e falar: Deus, eu confirmo nessa noite que o Senhor é o meu Salvador, é o meu Senhor. Se o Senhor multiplicar pães, o Senhor é Deus. Se o Senhor não multiplicar pães, o Senhor continua sendo Deus, porque eu te sirvo por aquilo que Tu és.